E aí, pessoal, boa noite. Como é que estão os amigos e as amigas aí, tudo de boas? Hein? Essa reta final aí que nós estamos, né? E aqui, ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês, interessante pra caramba. Título desse slide, tá? Que inclusive já mandei para o departamento de ensino, para o WhatsApp do Conecta, é intuição do professor. E não é só minha intuição, é a intuição da cadeira de física, tá? Do Gustavo, do Giovanni e minha. Tá? Onde a gente conversa, bate papo e pensa sobre essa prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inerente às inscrições de 2002 e feita agora em 2023. Tá? Eu vou começar falando para vocês uma coisa importante. Claro que esses assuntos que estão citados aqui estão também presentes nos slides. Tá? Mas, assim, além dos assuntos que fazem parte dos slides, essa prova da URGS de Física 2023, nós chegamos à conclusão de 4 assuntos extremamente prováveis na prova. Um é um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Foi feito em 1927 por um físico alemão, aliás, um discípulo de Niels Bohr, esse alemão chamado Werner Heisenberg. Tá? É importante esse princípio, porque diz assim, ó, é impossível determinar com absoluta certeza a posição e a quantidade de movimento de um elétron ao longo de sua trajetória. Então, existem regiões, né, como disse Schrödinger, onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. Essas regiões são denominadas de orbitais. Tá? Depois nós vamos falar sobre isso. O segundo assunto é o assunto inerente à entropia e à segunda lei da termodinâmica. Entropia é o grau de desordem de um sistema. Tá? Por exemplo, o sistema gasoso é muito mais desordenado do que o sistema sólido. O sistema sólido, né, átomos e moléculas estão ali coesos, né, distâncias estabelecidas. Já no sistema gasoso, nós temos as moléculas colidindo umas contra as outras e contra as paredes do recipiente, movimento caótico, movimento desordenado. Tá? E a entropia, ela é um gancho da segunda lei da termodinâmica, que a segunda lei da termodinâmica, no enunciado mais acadêmico, diz assim, ó, é impossível para uma máquina térmica operando em ciclos converter integralmente calor em trabalho, que uma parte dessa energia ela é sempre dissipada para o meio ambiente. Tá? Então, a entropia, uma das perguntas possíveis em qualquer prova sobre esse grau de desordem é a seguinte: o que acontece com a entropia do universo? Bom, a entropia do universo está sempre aumentando. Pode até, num dado momento, estagnar, mas em seguida volta a crescer. Ah, mas é impossível a entropia diminuir? Impossível não é, mas é absolutamente improvável que isso ocorra. Tá? Então, entropia é desordem. Então, nós vamos falar mais sobre isso. Outra coisa é velocidade relativa. É muito comum cair em questão de velocidade relativa no espelho plano. Né? O objeto se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima. E a velocidade relativa entre o objeto e a imagem é sempre o dobro, né, da velocidade relativa entre o objeto e o espelho, isso no espelho plano. Que no espelho esférico tem que calcular quanto que a imagem anda mais do que o objeto. E por que ela anda mais? Porque ela tem uma velocidade relativa maior, e isso se calcula, via de regra, através de um movimento uniformemente variado. Depois nós vamos ver também.
E, por último, é um princípio lá da fluidostática, da hidrostática, chamado princípio de Stevin, que diz assim: a pressão no interior de um líquido em equilíbrio varia linearmente com a profundidade. A pressão aumenta com a profundidade. Então, quando um mergulhador, né, vai mergulhando, certo? E ele vai aumentando a coluna líquida acima dele. E, com isso, vai aumentando a pressão hidrostática. Então, esse é outro assunto que nós vamos aí comentar com vocês, certo? Com absoluta tranquilidade. Bom, aqui, ó, cuidado aqui. Isso aqui é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O cara vem aqui e coloca assim, ó, o gráfico velocidade versus tempo do movimento de um objeto durante um intervalo de 5 segundos é mostrado abaixo. Tá? Então, vou acompanhar aqui para mostrar. Primeiro, o que acontece? A velocidade se aproxima de zero no gráfico velocidade-tempo. Então, a velocidade está diminuindo. Depois, a velocidade se afasta de zero, então a velocidade está aumentando. Depois, a velocidade fica constante. E depois, novamente, a velocidade se aproxima de zero. Né? O zero aqui do eixo. Tá? Então, ela está diminuindo. E depois, ela se afasta de zero, ela está aumentando. E o cara quer saber, na URGS, qual é o gráfico da aceleração em função do tempo correspondente. Bom, primeira coisa, para não ficar viajando na maionese, tá? Não cai um movimento só variado na URGS, cai um movimento uniformemente variado. Então, quando a velocidade diminui ou aumenta linearmente, a aceleração é constante. Certo? Quando esta reta da velocidade estiver descendo no gráfico VT, velocidade de tempo, reta descendo, tá? A aceleração é constante e negativa. Bom, só aqui já matava a questão. Só por saber que a reta está descendo no gráfico de velocidade de tempo, a aceleração é constante e negativa nesse intervalo de 0 a 2 segundos. Então, a única alternativa possível está aqui na letra B de Bucéfalo. Ó, constante negativa. Tá? Outra. Aqui a velocidade não muda, ó, de 2 a 3 segundos. Se a velocidade não muda de 2 a 3 segundos, é porque a aceleração é igual a zero, de 2 a 3 segundos. Bom, aí nós só teríamos dois gráficos, né? Ou era o B ou era o D. Tá? Só que o D tem um probleminha. O D está dizendo que a aceleração é positiva. Não, que a aceleração é negativa quando a reta desce. E, por último, a reta sobe no gráfico velocidade-tempo. Quando a reta sobe no gráfico velocidade-tempo, a aceleração é constante e positiva, de 3 até 5 segundos, o que corrobora que a resposta dessa questão é a letra B de Brasil. Então, vou dizer um negócio para vocês. Eu acho extremamente provável que talvez até a primeira questão da prova da URGS ou será um gráfico velocidade-tempo ou será um gráfico aceleração-tempo, ou a relação entre eles. Poderia até cair um gráfico posição-tempo, mas eu acho que, pelo andar da carruagem, pela estatística de questões, essa é a possibilidade. Se eles quiserem cobrar alguma coisa de posição-tempo, eles podem cobrar numa questão a seguir, né? Como, por exemplo, essa que nós vamos ver agora. Tá? Uma questão que fala aí de balonismo, né? Tranquilo? Tá? O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Tá?
estão em terra. Eu quero dizer assim, ó, um maçarico, todo mundo sabe que é maçarico, tá? Serve para criar chama, né? E serve para aquecer o ar que está dentro do balão e, com isso, inflar o balão. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. Aquece o ar no interior do balão, ligando o maçarico, o ar se torna menos denso e mais volumoso, o balão sobe. Desliga o maçarico, reduz a potência do maçarico, o ar vai se tornando mais denso, certo? Diminui o volume e o balão vai descendo. É assim que se faz. Então, aí os caras vêm com uma questão assim, ó, um balão inicialmente em repouso no solo decola e sobe em movimento uniformemente variado. Pronto, ele está dando uma dica de extrema importância. Olha o movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura de 80 metros após um tempo de 40 segundos, T igual a 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento é igual a... Certo? Então, na real, é um movimento uniformemente variado na vertical. Ora, qual é a equação que eu vou usar? Eu vou usar a equação do movimento uniformemente variado, que relaciona o quê? Posição, tá? Velocidade, aceleração e tempo. E esta equação está aqui, ó. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Posição final é posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, a posição final de altura é de 80 metros, brother. A posição inicial era o solo, então é zero. Considera sempre a posição do solo, quando vai andar na vertical, zero. Certo? Mas a velocidade inicial também é zero. Estava parado no solo antes de decolar, né? Antes de começar a sua subida. Vezes o tempo, que é 40, mais a aceleração, que é o que eu quero descobrir, que multiplica o tempo, que é 40 elevado ao quadrado por conta do expoente, dividido por 2. Ora, se você fizer essa conta, aqui dá zero, aqui também dá zero, certo? Tá? Aqui nós vamos ter 2 vezes 80, 160. Né? 40 vezes 40 dá 1.600. Então, isso aí vai dar 1/10 de metro por segundo ao quadrado, ou 0,1 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí, de repente, coloca uma questão onde tem que avaliar o movimento uniformemente variado, que não necessariamente seja uma questão clássica. É uma questão que fala de balonismo, os caras inventam uma historinha bonitinha ali para mostrar que isso também é possível nessas situações. Tá? Alguma dúvida? Se quiser perguntar, pergunta. Aliás, mesmo que você diga para mim, eu não tenho dúvida. Calma. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Ó. Uma das maneiras também de se calcular isso aqui seria assim. Ó, tá? Mas aí o problema todo é que eu não tenho essa velocidade final. Se eu tivesse a velocidade final, eu poderia usar a equação de Torricelli. Velocidade final elevado ao quadrado é igual à velocidade inicial elevado ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, que no caso seria de 80 metros.
Veja bem, né, que interessante. Como estava no solo, parado, essa velocidade inicial aqui é zero. Né? É zero. Se eu tivesse a velocidade final, tendo a distância, eu acharia a aceleração. Mas como eu não tinha, eu fui obrigado a usar a equação da posição. É isso que a URGS quer que vocês saibam, reconhecer, tá? Reconhecer a equação que você vai usar nesse caso. Tá aí, ó, movimento uniformemente variado. É questão da prova de física da URGS. Agora, nas próximas, né? Senhor, Oi, fala, meu anjo. tu acredita que caia pelo menos umas 2 questões de MRU/MRV na prova? Eu acho que no máximo duas. Tá bom. Eu acho que no máximo duas. Só que uma delas, meu anjo, envolve gráfico, tá? E a outra pode envolver equação. Então, te liga nisso, tá? Te liga nisso porque realmente você ficar ali... poderia ser uma questão de queda livre. Mas o que é a queda livre, se não um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical do campo gravitacional? É um MRUV também. Tá? Bom, outra questão, essa aqui eu conversei muito com o Gustavo sobre isso. Aqui eu já coloquei uma questão que envolve leis de Newton, né? Tá? Porque algum movimento com trajetória curva é possível. Só que aí, olha a tua pergunta agora há pouco, a questão só de cinemática. Não, ele pode fazer uma questão que envolva cinemática e dinâmica, né? Análise do movimento e as causas do movimento. Causas do movimento, leis de Newton. Então, olha só que legal isso aqui. Ó. A figura que está aí mostrada para vocês, ela mostra uma visão superior de um carro de massa 1.200 quilogramas, trafegando por uma pista horizontal e fazendo essa curva aqui, tá? Essa curvinha aqui de A para B. O trecho contido entre os pontos A e B é um arco de circunferência. Bom, mano, se é um arco de circunferência, o cara está berrando para ti, dizendo, ó, lembra do movimento circunferencial uniforme. Está berrando para ti, do MCU. Tá? Onde eles assim, com um raio, esse raio aqui, né? R aqui, vale 100 metros e o centro é o centro C. Ainda coloca o ângulo ali de varredura ali, né? Desse arco AB como 160 graus. Aí o maluco diz assim, considerando que o trecho AB da trajetória é percorrido pelo carro em 5 segundos. Esse é o tempo. Com velocidade escalar constante, com velocidade de valor constante, e que π é igual a 3, também te dá isso. Olha a pergunta do cara. A força de atrito, aqui está, que mantém esse carro na curva nesse trecho tem intensidade equivalente. Bom, aí tu tem que lembrar, cara, uma coisinha importante. Se esse carro está fazendo uma curva aqui, ó, o que permite que ele faça essa curva é uma força que atua para o centro da trajetória. Esta força é denominada de força centrípeta, também conhecido como força radial ou força normal, que ela é perpendicular à velocidade. Né? Percebam que a velocidade está aqui, ó, perpendicular
certo? Aqui avelou, ó, formando o ângulo de 90 graus com essa força centrípeta. Mas esta força centrípeta, ela existe devido a quê? Essa é a pergunta. O que produz essa força? Permite com que esse carro faça essa curva. Se não existisse atrito, esse carro ia sair pela tangente da trajetória, em linha reta. Ele faz a curva e essa força centrípeta existe, porque existe quem? Porque existe o atrito. Então, a força centrípeta é devida à existência da força de atrito. E é a partir disto aqui que nós vamos, por óbvio, resolver essa questão. Mas a gente resolve essa questão também lembrando de equacionamentos. Ninguém foge do equacionamento. Tá? Em primeiro lugar, você tem que lembrar isso aqui, ó. Força centrípeta. Toda força é massa vezes aceleração. Mas força centrípeta será igual a massa que multiplica a aceleração centrípeta. Força centrípeta é massa que multiplica a aceleração centrípeta. Tranquilo? Só que essa aceleração centrípeta, como é que a gente calcula isso? É o quadrado da velocidade, dividido pelo raio. Aí o cara vai dizer, bah, professor, mas ele não nos deu a velocidade. Não deu, entre aspas, né? Porque a velocidade tangencial ali, a gente calcula arco sobre tempo. E arco sobre tempo, a equação é 2πr. 2π vezes o raio, que é o arco, né? Dividido pelo tempo. No caso, eles chamam de período, quando é uma volta completa. Mas nem é isso, né? Seria o 2π vezes esse raio dividido pelo tempo que levou. Então, no momento que você calcula essa velocidade, certo? Você substitui aqui, você tem o raio, você tem a massa, você acha a força o que é? Centrípeta. Mas a força centrípeta é devida à força de quê? De atrito. Então, por via de consequência, você estará calculando a força de atrito. Tá? Daí, isso é uma possibilidade. Imagina, os caras têm 15 questões para colocar todo o conteúdo de física da URGS. O que é natural? O que é provável? É natural, é provável que eles misturem os conteúdos. Aqui está misturando cinemática com dinâmica. Tá? Então, eu vou dar um clear aqui. E já, só para dizer para vocês, eu já deixei essa questão prontinha aqui, ó. Tá? Olha o que eu fiz, né? Eu chamei o A de atrito. O atrito igual ao resultante centrípeta, igual a massa das acelerações centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio. Substituir, certo? E cheguei à conclusão que o atrito era 12v ao quadrado. Tá? Usei aqui, em vez de usar o 2πr sobre o período, que eu teria que calcular por uma volta inteira, eu usei ΔS por ΔT. Por quê? Porque em qualquer movimento uniforme, tu pode calcular a variação de posição pela variação de tempo. Como o cara me deu 60 graus, que está na figurinha aqui para quem quiser ver,
60 graus é π sobre 3. Eu disse, eu vou usar isso. Tranquilo? Tá? Então, usei, né, esse π sobre 3, tranquilo, multiplicado pelo raio, né, dividido pelo tempo, que é de 5 segundos, e achei 20 metros por segundo. Ora, a resultante centrípeta, ou atrito, é 12V ao quadrado, mais V é 20. 20 ao quadrado dá 400. 12 vezes 400 dá 4.800 newtons. E, com isso, a resposta foi parar aqui na letra D de Dedinho. Então, você faz usando uma equação que você conhece direto do MC1 ou uma que você conheça do movimento uniforme atento àquele ângulo de abertura. Aí o aluno pergunta, pô, Ricardo, essa questão é fácil, média e difícil? Depende. Ela não é difícil, mas ela não é fácil. Ela está no nível médio, porque ela requer o conhecimento das equações. Requer lembrar no momento da prova as equações. Mas, galera, assim como a URGS pode usar esse artifício, ela pode usar esse outro. Questões que tenham frase, que tu tenha que analisar as frases e depois marcar a alternativa conforme a pergunta que eles estão fazendo. O cara diz assim, ó, um elevador partindo do repouso tem a seguinte sequência de movimentos. Tá? Ó, vou até desenhar aqui, porque eu acho legal isso. Eu tenho um elevador, uma caixinha. Caixinhazinha. O jeito que tu desenhar na prova, bom. Tá? Um elevador, partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a 0. Tá? E ele está descendo em movimento uniformemente acelerado. Significa que a velocidade está aumentando à medida que ele desce. Bom, peraí, mano. Como é que é isso? Então, tu tem que lembrar, tem o peso do elevador aqui. Está aqui o peso do elevador. E tem o cabo de sustentação do elevador, né? Não deixando que caia em queda livre. Que é, vou chamar essa... Vou botar aqui mesmo. Que é a tração desse cabo. Tração, tensão, tanto faz. Mas para essa velocidade aumentar de 0 até T1, é porque durante esse intervalo aqui, o peso tem que ser maior que essa tração, para que a força resultante aponte para baixo. Né? O peso tem que ser maior do que essa tração. Isso é a primeira coisa a lembrar. Né? Aí, de T1 a T2, o que acontece? Né? De T1 a T2, ele desce com movimento uniforme. O peso não vai mudar, significa que essa tensão aumentou, certo? E aí eu passarei a ter uma força resultante minha, tá? De T1 até T2, uma força resultante minha igual a 0. Por um simples e derradeiro motivo. Qual o motivo é? É que aquele peso, que não vai mudar de valor, teoricamente, o cara não falou nada a respeito, quem pode mudar de valor é a tração no cabo, que segura o elevador. O peso passa a ser igual em módulo, né? Ter o mesmo valor de uma tração. E, por último, de T1 até T2, o elevador começa a frear. Bom, quando ele começa a frear, tá? E movimento retardado até parar em determinado andar, você vai passar a ter uma força resultante
duas linhas que vai ter que apontar para cima, né? Para fazer parar. Então, significa que nós teremos o peso desse elevador, né, sendo menor do que esta nova tração, que é a tração duas linhas, que serviu para frear o elevador. Né? Então, inicialmente, quando o elevador arranca, a força resultante é para baixo, porque o peso é maior que a tração. Aí, daqui a pouco, a tração aumenta um pouquinho, a força resultante passa a ser zero e o movimento uniforme. Depois, o elevador começa a frear, porque a tração aumenta um pouco mais ainda, né? E a força resultante passa a apontar para cima. Até aí, é uma análise serena. Né? Mas aí o cara diz assim, olha a sacanagem. Aí é sacanagem. Um homem dentro do elevador está sobre uma balança calibrada em newtons. O peso do homem tem intensidade P e a indicação da balança nos intervalos citados assume os valores F1, F2 e F3. Tranquilo? O que é esse F1, F2 e F3? Nada mais, nada menos do que a força resultante. Tranquilo? Nada mais, nada menos do que a força resultante. Então, se eu fosse colocar números aqui, mano, só para não dizer que eu não falei de flores. Essa aqui, é a força resultante 1. Essa aqui é a força resultante 2. E essa aqui é a força resultante 3. F1, F2 e F3. Aí o cara vai dizer assim, bom, mas vem cá, tio. Quando começa a descer, nós temos uma força resultante 1, certo? Apontando para baixo. Né? Apontando para baixo. Depois ela é 0. E depois ela é o quê? Apontando para onde? Apontando para cima. Tá, e aí, Ricardo, o que eu faço agora? Calma. Né? Esse tipo de questão, vocês estão vendo que, teoricamente, não tem nenhum cálculo. O pessoal reclama muito das questões de cálculo. Dependendo do teu estado de espírito no dia da prova, complica a tua vida. Tem que manter a calma. Tem que manter a serenidade nesse intervalo de tempo. Tranquilo? Quero te fazer uma pergunta para facilitar a tua vida. Tá? Tu pegas e coloca uma balança no elevador. Tá? E tu sobe na balança. O que a balança vai indicar, teoricamente? O que ela indica, a tua balança? Sabe aquela balancinha de banheiro? Tu sobe nela? Ela está no piso do elevador. Tá? O que tu faz? Sobe na balança, vai dar a leitura, teoricamente, da tua massa, vezes a gravidade do teu peso. O elevador parado dá o teu peso. Agora, quando o elevador desce, qual é a tua tendência natural? É ficar em repouso. É como se tu tirasse o pé um pouquinho da balança. Então, a leitura diminui. A leitura diminui. Tranquilo? Tá? Então, quando falarem de isso aqui, daqui para frente, doravante. Doravante. Podem chamar de tensão, podem chamar de normal, podem chamar de F, não interessa. Se tu pensar que está olhando a balança, está fazendo uma leitura da balança,
certo? Uma leitura. Com o elevador parado, a leitura é o peso. A leitura tem que ser obrigatoriamente o quê? O próprio peso. Tá? A leitura é o peso. Nesse caso aqui, esse peso é maior do que essa tração. Então, quando desce acelerado, esse peso será maior do que esta leitura. Faz com que a tensão seja a leitura. A tensão, a normal, não interessa. Faz com que a tensão seja a leitura. A palavra leitura. O que tu lê na balança? Para descer o peso tem que ser maior que a tensão. Então, o peso tem que ser maior do que F1. Então, ou tu vai ter que marcar a letra B, ou tu vai ter que marcar a letra o que é C. Porque senão não desce. Certo? Aí é que está o detalhe. Agora, no momento que entra em movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, com velocidade constante, certo? A leitura da balança tem que ser absolutamente igual ao teu próprio peso. Vocês aprenderam isso na primeira lei de Newton. Quando a força resultante é zero, certo? O que significa isso? Ou o corpo está parado, ou o corpo se move em movimento retilíneo uniforme. Tá? Para a força resultante ser igual a zero, o peso tem que ser igual à tração. Aí é que está o detalhe. E, por último, então, ainda continua ali naquela discussão, né, cara? Ou é a B, ou é, né, no caso, a C. Agora, quando vai frear, essa tração, ou essa leitura da balança, certo? Não tem que ser maior do que o peso para poder frear? Tem, tanto que a força resultante aponta para cima. Então, esta leitura será maior do que o peso, o que faz com que a resposta dessa questão esteja na letra C, Canadá. Aí tem alunos assim, mas uma questão teórica sobre elevador. O negócio é o seguinte, uma questão teórica sobre a aplicação das leis de Newton. A questão anterior que nós fizemos, que teve fórmula e cálculo e bibibi, bobobó, era só aplicar a fórmula. As fórmulas relativas, prestar atenção na questão, fazer as contas certinhas, resolvida ela estava. Essa aqui tu tem que raciocinar muito mais. Então, eu julgo essa questão mais difícil do que a anterior. Então, não se enganem com questão teórica. Hein? Não se enganem. Com esse papinho, a questão teórica é barbadinha, melzinho na chupeta. Não, não é bem assim. Tranquilo? Tá? Bom, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei uma questão idêntica, só que fala de estação espacial. Essa questão aqui. Essa questão aqui, ela é de extrema importância para a mecânica. Porque ela fala, você resolve ela por energia. Tá? O cara diz assim, ó, o primeiro satélite geoestacionário brasileiro foi lançado ao espaço em 2017 e será utilizado para comunicações estratégicas do governo e na ampliação da oferta de comunicação de banda larga. O foguete que levou o satélite ao espaço foi lançado do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. A massa do satélite é constante, desde o lançamento até a entrada em órbita, e vale M6 vezes 10 elevado a 3 kg. O módulo de sua velocidade orbital, velocidade de órbita, é igual a 3 vezes 10 na 3 metros por segundo. Desprezando a velocidade inicial do satélite em razão do movimento de rotação da Terra,
o trabalho da força resultante sobre o satélite para levá-lo à sua órbita igual a. Esse aqui, meus amores, é o teorema mais importante da mecânica. É chamado teorema do trabalho e da energia cinética, chamado de TEC, trabalho e energia cinética. Teorema mais importante da mecânica. O que se diz aqui? Olha aqui, ó. O trabalho de uma força resultante, seja ela qual for, conservativa, não conservativa, não interessa, é sempre igual à variação da energia cinética, energia de movimento, no deslocamento entre dois pontos considerados. Então, o trabalho da força resultante, tá, será igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Variação e final menos inicial. Então, senhoras e senhores, o trabalho da força resultante será igual à fórmula da energia cinética, mv² sobre 2. Então, isso aqui vai ser massa que multiplica velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a inicial, que é a massa, que multiplica a velocidade inicial, que representa por VO, ao quadrado sobre 2. O que o enunciado da questão nos diz? Está escrito ali. Despreza a velocidade inicial. Se o enunciado te diz despreza a velocidade inicial, esquece isso. O que ele está mandando? Ele está mandando, você obedece. Ora, você tem a massa? Tem. Quanto ela vale? 6 vezes 10 na 3 quilogramas. Você tem a velocidade de órbita? Tem. Quanto é que vale? 3 vezes 10 na 3 metros por segundo, que estará elevado ao quadrado. Então, você tem o trabalho da força resultante. Exatamente isso. O que eu fiz aqui? 6 vezes 10 na 3, que multiplica 3 vezes 10 na 3 ao quadrado. Certo? Tá? E aí, dividir por 2, 6 por 2 dá 3, né? Aqui dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 10 na 3 com 10 na 6 dá 10 na 9. Só que não tem nenhum 27 vezes 10 dá 9 joules, mas tem o que representa o 10 na 9, que é o prefixo G, G de giga. G de giga. Por conseguinte, nós vamos ter uma resposta de 27 gigajoules, ou 27 vezes 10 elevado a 9 joules. Como é que a gente resolve essa questão? Através do teorema do trabalho e da energia cinética, teorema mais geral da mecânica. É muito provável que o Gustavo também utilize, tá?
alguns desses slides aqui. Vocês vão receber esses slides. Vocês têm que olhar essas questões, certo? Elas estão gabaritadas ou estão resolvidas. A outra que eu não tenho tempo hoje de fazer, tá? Que eu acho que outro assunto provável está aqui, ó. Princípio de Arquimedes. Flutuação. Tá? Flutuação em um líquido. Tá? Força resultante igual a zero. É outro assunto. Depois, tá? Energia relativa à onda eletromagnética. Depois, fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, interferência e polarização. E aí, isso segue o bairro. Então, gente, vocês vão pegar esses slides, vão olhar com todo amor e carinho. Porque na semana que vem, o que nós temos? Nós temos a nossa pré-exame. E é óbvio que esses assuntos também serão abordados na pré-exame. Tá? E aí, por mim, pelo Giovanni, pelo Gustavo, tá entendendo? Mas é bom que vocês tenham olhado esse exercício. Ainda nesses slides, coloquei para vocês toda a física moderna possível, inclusive o princípio da incerteza. Coloquei para vocês, para ajudar na prova de química também, radioatividade, decaimento radioativo, fissão nuclear, fusão nuclear. Nós temos um total aqui, deixa eu ver, de 60 slides. Feitos com amor e carinho, que são aquelas coisas que nós realmente cremos, que nós realmente acreditamos que vão cair na prova. Tranquilo? São 22 horas e 17 minutos, acho que já estou até atrasado. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus e boas aulas até a pré-exame na semana que vem, tá, pessoal? Obrigadão aí, forte abraço. Tchau, tchau. Estou saindo.